Vamos lá para um momento de reflexão, porque nós estudamos neste capítulo. Aleluia. Satanás suscitará indignação contra a maioria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirando contra eles por discursos falados e escritos, por ameaça, zombaria, procurarão destruir sua fé por meio de informação. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a Escritura, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles recorrerão às leis opressivas que supram sua falta na razão do sábado, para assegurar popularidade e aprovação aos legisladores. Cederão às solicitações para que promulgam leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Nesse campo será travado o último grande conflito, na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esté e Mardoquai, o Senhor vindicará a sua verdade ao seu povo. Aleluia. Olha aqui que Deus nos promete que o Senhor, Ele vai reivindicar os nossos direitos, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar, Ele vai ser com o seu povo. De quem nós estamos falando? No ser poderoso, no ser grandioso, porque Ele diz na palavra, Ele diz na Bíblia, Ele diz assim: a luz e as trevas são para mim a mesma coisa. Quando eu ouvi isso, quando eu li isso na Bíblia, eu disse, meu Deus, eu mudei. As trevas e a luz para mim é a mesma coisa. Você imagina você ouvir isso da boca de Deus, que as trevas e a luz é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Aleluia. Do que a gente tem que temer? Ou agora ou lá para frente, nos eventos finais, na grande perseguição. Porque Deus, Ele adverte. Temos que nos preparar para a perseguição. Pode ser no nosso tempo, pode ser no tempo dos nossos netos, bisnetos, tetraneto, ou muito mais lá à frente, não sabemos. Mas como não sabemos, nós temos que fazer o quê? Aleluia. Começar a se preparar, se precaver. Como que a gente pode fazer isso? Simples, irmão. Estudando a palavra. Tenha o hábito de abrir a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre. É o seu maior tesouro. Glória a Deus. Se você encontrar uma Bíblia por aí, tem Bíblia que está dentro de casa há anos, mas ninguém abre. E isso, o que você está fazendo? Você está deixando de lado o seu maior tesouro. O meu maior tesouro é a palavra, é a Bíblia. Por quê? Porque é dela que eu vou extrair tudo que eu preciso. Porque se eu ler ela, se eu tiver estudo, se eu for sábia, eu terei oportunidade de cumprir aquilo que ele pede, ou pelo menos tentar. Porque a gente tem que tentar, irmão. A gente tem que estar tentando todos os dias. Senhor, me ajuda, me segura, me põe de pé.
Porque lá fora, todos os dias, quando a gente acorda, tem um leão lá rosnando, pronto a tragar. E a gente olha para o alto e diz: Senhor, repreende, dá cabo. O que ele faz? Ele dá cabo no leão. Sabe o que ele faz? Ele põe o leão para dormir o sono do jardim. Ele arranca os dentes da áspide para que ela não tenha nenhum poder. Ele corta as caudas dos escorpiões. Porque sabemos que os escorpiões sem a cauda, eles não fazem nada, eles não têm poder nenhum. Mas aquela cauda daquele bicho, eita cauda maldita. Quando ele morde, se o caba tiver mais ou menos, o caba morre. E a áspide com aqueles dentes picou, se ela for venenosa, também tu tá fora, tu já morreu. E o leão com aqueles dentes, com a fúria, com a braveza, tu também tá no estreito. Mas ele dá cabo de todos eles, irmão. Mas para ele dar cabo deles, a gente tem que ter intimidade com o dono da vida, o autor da vida, o dono do mundo, o todo-poderoso, aquele que diz eu sou e não há outro. Há algo impossível para Deus? Há algo impossível? Claro que não. Então se apegue, meu irmão. Se apegue na doutrina cristã, na Bíblia. Não é coisa de homem, não. Bíblia não é coisa de homem, não. O homem escreveu, mas eles foram inspirados por Deus. Porque tem coisa na Bíblia que não tem como o homem natural saber. Não tem. A ciência da Bíblia, nem o homem natural, ele tem poder para saber, nem ciência. Só quem deu, o dono da ciência. Amém. Envie essa mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar alguém que não tem doutrina, que não tem esperança, que acha que morrer e viver é tudo a mesma coisa. E não é, irmão. Nós temos que cuidar da vida eterna. E a vida eterna está onde? Está com Deus, aceitando o Filho dele, porque ele diz assim, a palavra, aquele que crê e for batizado já está salvo, e aquele que não crê já está condenado. Simples assim. Então por isso que é importante você dobrar o seu joelho, pedir perdão, e tentar, continuar. Eu tento todos os dias, irmã, mas tu isso e aquilo. Não, eu tento todos os dias estar com o mestre. Porque os leões, não é um só não, filhinha. São muitos leões, são muitos escorpiões, são muitas áspides. E muitas das vezes essas áspides, esses escorpiões, esses leões, estão em sua volta, está dentro do seu lar, da sua parentela. Você está desapercebido, você nem percebe que ali tem uma áspide, que ali tem um leão e escorpiões. Mas quando tu tem o conhecimento bíblico, tu sabe definir o que é do mundo, o que é do alto. Amém? Envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará alguém que está perdido. Amém? Até a próxima.